Boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui com um vídeo com algumas reflexões sobre alguns temas. Eu lembro que esses meus vídeos não são de modo algum monetizados nem nada e que eu os distribuo a um grupo de amigos seleto, mas não me incomodo que eles sejam repostados, né? E fico até envaidecido com isso, né? Aos que receberem esse vídeo e não me conheçam, eu sou o Tenente-Coronel Flávio Kaufmann, sou veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração da família na FAB e com muito orgulho piloto de caça. Hoje eu trago um tema para discutir que é a espinha dorsal da nossa atividade como militares, né? Que é a disciplina. E eu gostaria de iniciar com uma frase de um coronel do Exército, coronel Marcelo Oliveira Lopes Serrano, que eu li recentemente, né? Onde ele diz que a obediência, manifestação explícita da disciplina e base fundamental das Forças Armadas, não pode ser cega, irrefletida e existente. Ela precisa acordar-se com o acatamento dos valores basilares que a legitimam. Caso contrário, corre o risco de desvirtuar-se, transformando-se em subserviência, ou seja, em simples submissão de uma pessoa à vontade da outra. O soldado que assassina o rei, ele é um traidor ou não é? Nem sempre. Se o rei está louco e pretende queimar a cidade inteira, traição maior à pátria seria não o fazer, né? Respondendo essa pergunta metafórica de um jovem amigo, essa foi a conclusão que eu cheguei sobre um personagem daquela série Game of Thrones, que era o Jaime Lannister, o matador de reis, né? Uma série de enorme sucesso na TV recentemente, né? No Brasil moderno, esse regicida, né, ele teria problemas em descumprir a ordem real, de queimar todo mundo. Pois se a obediência hierárquica, quando a ordem é manifestadamente ilegal, é, à luz do direito civil, fator excludente de culpabilidade, o mesmo se aplica no caso militar. Nesse caso, de acordo com o Código Penal Militar, a obediência deve ser absoluta, nunca relativa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que forças poderiam, então, contrabalançar tamanho poder de um comandante no caso de uma ordem inconstitucional? Bem, o aviador e escritor Saint-Exupéry começa a responder a questão quando sentencia que a autoridade repousa na razão. Quer ser obedecida? Dê ordens razoáveis. Mas o que seria a razoabilidade numa ordem, né? Por exemplo, qual a razoabilidade em comandar cargas de infantaria morro acima contra um inimigo entrincheirado e mais bem armado, como fizeram os comandantes italianos na Frente Alpina em 1916, provocando a morte de mais de 500 mil soldados? Ou na decisão de Leônidas, de Esparta, de combater até a morte nas Termópilas, contando com 300 bravos contra um inimigo que escurecia o céu com a quantidade de suas flechas. Bem, a resposta é que as ordens acima, cuja racionalidade poderia ser facilmente questionada, cumpriam razões da pátria e que, como tal, se sobrepõe às de ordem pessoal. No entanto, se não há limite para a extensão de uma ordem, que pode então requerer até mesmo o sacrifício da própria vida, há, por outro lado, claros limites no que se refere à sua razoabilidade. Na maior parte das vezes, não há o que raciocinar, já que o comandante e o comandado, por formação, deverão estar sempre, ambos, alinhados com os interesses da Constituição e da pátria. Mas o que fazer em caso de dúvida? Como identificar se as razões do comando se coadunam com as da pátria, e não apenas com as que atendem exclusivamente ao projeto político de algum grupo que temporariamente detém o poder? Bem, essa dúvida assaltava a mente dos oficiais do 2º e do 10º Grupo de Aviação, o SAR, na base aérea de Cumbica, quando, ao estourar a Revolução de 31 de março de 1964, o comandante do esquadrão, Ari Caldeira, se declarou a favor do governo comunista de Jango Goulart. Na mesma tarde, frente a esse mesmo dilema, estavam os oficiais da base aérea de Santa Cruz, pois o comandante da base, o brigadeiro Rui Moreira Lima, já vinha se declarando havia um bom tempo favorável ao projeto comunista do Jango e Francisco Julião. Cumprir a ordem do governador Brizola de que os sargentos matassem seus oficiais, como eu mesmo ainda garoto ouvi no rádio de pilha, ou romper com a legalidade e prender os comandantes comunistas fazendo valer a vontade da maioria da sociedade? Bem,
Nesses casos, que se configuram num dilema enunciado anteriormente por Samuel Huntington, deve-se buscar apoio na ética e nos valores morais, que representam a expressão dos valores castrenses intangíveis. Aquele mesmo conjunto de valores que são desenvolvidos no início da carreira e que tornam o militar um ser de consciência moral e que devem acompanhá-lo durante todo o decorrer de sua vida. Explico melhor. Sendo a hierarquia e a disciplina os dois pilares básicos em que se apoiam as Forças Armadas, uma decorrência lógica é o fato de que, entre dois militares, seja sempre possível afirmar a existência de uma distinção hierárquica entre eles. Um deles é superior ao outro. A disciplina é que produz em ambos o acatamento dessa condição. Um comanda e o outro é comandado. E mesmo o que é comandado também exerce o comando em seu nível sobre outros comandados. Fazendo uma extrapolação, o comandante dos comandantes máximos é o governo, um órgão transitório de administração eleito pela maioria que deve estar a serviço do Estado, agente político que representa a sociedade territorialmente estabelecida e politicamente organizada. O problema passa a ocorrer quando os interesses desse governo estiverem em desalinho com os interesses do Estado ou da sociedade, a pátria. E nessa condição, a herança cultural, a ética e os valores morais, filtrados pelo pensamento crítico, podem ser os únicos parâmetros válidos para medir a razoabilidade de uma ordem. Parece sopa de letra, não é isso? Pois aí vão dois cases, como gostam os mais acadêmicos, sobre o papel das Forças Armadas. Mas, por favor, não esperem respostas prontas, pois os casos são contemporâneos e, como tal, dinâmicos. Né? A Venezuela, quando lá estive como cadete em 1975, competindo num festival olímpico, estava incluindo entre os países mais ricos e culturalmente mais avançados da América Latina. A partir da ascensão de Hugo Chávez e a implantação de uma ditadura socialista, posteriormente respaldada pelas urnas, num processo sob intensa suspeição, a elite intelectual e econômica nacional se transferiu quase toda para a América do Norte. A partir daí, a compra da maioria dos eleitores nas camadas mais simples da população passou a ser feita progressivamente através de programas sociais de distribuição de renda. O absenteísmo inicial da cúpula das Forças Armadas, frente ao dilema moral que se apresentava, foi imediatamente sobrepujado por um processo de renovação nos rankings nunca antes ocorrido. Como resultado, em pouco tempo, jovens oficiais, cooptados pelos socialistas, já ocupavam os principais postos de comando. O credo comunista, inspirado por Cuba, professado por um judiciário ativista, permitiu um sem número de mudanças na Constituição, que deram ao bolivarianismo um enorme poder sobre o Estado. Como em toda experiência comunista, hoje a Venezuela, que conta com imensas reservas de petróleo, vive o desabastecimento e a miséria econômica. Seus meios de comunicação estão amordaçados e mesmo o jornalismo internacional livre sofre constante perseguição do governo. A cultura nacional foi toda comprada a favor do socialismo. Iniciando com um programa de importação de médicos cubanos, o país conta hoje com mais de 6.000 consultores cubanos remunerados, comandando diversas instituições, entre elas as Forças Armadas. Além de uma bem equipada Guarda Nacional, os cubanos montaram grupos civis armados, chamados coletivos, que só atendem ao comando dos próprios chefes cubanos. Né? Esses grupos, conforme fartamente documentado em vídeos da internet, eles têm atirados dos manifestantes com munição real, pasmem, né? Juntamente com as tropas do exército venezuelano. Não há mais qualquer dilema entre os soldados venezuelanos. Eles foram vencidos e hoje servem a seus tiranos. Por aqui, nos governos de esquerda, foram assaltados os cofres públicos. O Congresso vem sendo comprado com emendas parlamentares. As instituições sofrem aparelhamento. Foi criada uma Guarda Nacional. A política externa foi desvirtuada. Os eleitores pobres foram comprados com Bolsa Família. Foi instituída a racialização da sociedade e a identidade de gênero. Eliminada a meritocracia, oficializada a corrupção, liberada a baderna e a invasão de propriedades, feitos investimentos desastrosos em Cuba, Angola e Bolívia e trazidos, anteriormente, os indefectíveis médicos cubanos em regime de servidão. A mídia tradicional, com poucas exceções, foi silenciosa com o uso de verbas públicas, ao ponto de até mesmo, pasmem, vir a apoiar uma censura do bem.
E assim a liberdade de expressão na internet já se vê ameaçada atualmente por uma lei de censura prévia. Quantos dedos tem aqui? Lembra-se do Grande Irmão, de George Orwell, 1984, e de sua verdade incontestável? Após um pequeno hiato de 4 anos de um regime liberal, de um governo liberal castigado diuturnamente pela mídia, sem, no entanto, sequer cogitar qualquer tipo de censura, há, hoje, assuntos proibidos. O direito de propriedade foi relativizado e há brasileiros presos sem o devido processo legal. Juízes do Supremo Tribunal Federal ultrapassam em muito suas atribuições constitucionais e mandam no país, silenciando antagonistas e utilizando a Polícia Federal como instrumento político, sob a vista grossa das lideranças do Congresso Nacional e da Corte de Justiça mais antiga do país, o Superior Tribunal Militar, que possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. As Forças Armadas, como Pôncio Pilatos, se abstiveram publicamente, mesmo após terem atestado por escrito a falta de confiabilidade do processo eleitoral. E hoje prestam continência a um comandante supremo que as despreza e que não reúne os valores morais exigidos para o cargo. Com a volta de Lula, inúmeros fatos do dia a dia mostram a progressiva comunização do regime. Muito embora, se analisarmos a cultura nacional e a ideologia da maioria da população, veremos que os valores da sociedade continuam sendo religiosos, liberais e democráticos. E essa rota certamente nos colocará em pouco tempo frente a um renovado dilema como cidadãos e militares, já que, conforme dizia o general Osório, herói de Tuiuti, a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Estamos preparados intelectualmente para enfrentar esse dilema moral? A lealdade das Forças Armadas ao presidente, que é o comandante em chefe, é mais ou menos importante que a lealdade à Constituição? Você, militar, concorda em deixar esse legado político que vem sendo gestado? Acha que isso é problema de terceiros e não seu? Está conformado em ter seus filhos e netos vivendo futuramente sob um regime sem liberdade de expressão, de credo e de imprensa? Seus parentes e amigos são favoráveis ao comunismo? Seu comandante imediato concorda com esse estado de coisas? Bem, são perguntas que devem ser feitas, né? O bom soldado não é de modo algum aquele que empunha a baioneta cega. É o que pensa, pondera e age de acordo com os valores morais da sociedade que jurou defender. Aqueles oficiais de 1964, de Cumbica e Santa Cruz, por convicção do mais puro dever, terminaram por arrostar os comandantes que violaram os princípios basilares de onde deriva a autoridade. Pois, como dizia aquele velho e honrado general, na carreira das armas não se prestam continências, honras e obediência ao homem, mas aos galões que ele porta. Obrigado, amigos, e um forte abraço.